O título é Clareza na Comunicação, então eu tenho que ser bem clara, porque é o mínimo que se espera de alguém que tenha a pretensão de falar sobre clareza, né? Então, eu vou começar falando sobre comunicação não violenta, que não é uma ideia minha, não é assim um assunto que eu domine, mas é um assunto que eu acho muito bonito e interessante da gente conhecer, mesmo que seja só uma pincelada, mesmo que você não domine, não saiba tudo, não tem importância. A gente começa de algum lugar e a partir daí a gente vai conseguindo uma coisa legal, né? Então, quem criou a comunicação não violenta, né? Não é inventor, não se pode dizer um inventor, mas quem criou, o criador dessa ideia de comunicação não violenta. Olá, Thiago, olá, Emília, tudo bem? Obrigada, Everton. É o Marshall Rosenberg. Eu não sei se já aconteceu com você, é que eu sou meio boba às vezes, sério. Então, por exemplo, quando eu leio um livro muito legal e fico apaixonada pelo autor ou pela autora, e depois eu vou ver que o autor já não é mais vivo, eu choro, eu fico tão triste, porque eu queria ser amiga da pessoa. Não sei se acontece com você, mas comigo acontece assim. Eu lembro que há muito tempo, mas muito tempo mesmo, eu li um livro chamado A História da Riqueza do Homem. E eu, na época, fiquei encantada com esse livro. E aí eu falei, nossa, eu quero ser amiga desse autor. Ah, mas ele não é brasileiro. Ah, não tem importância, eu quero achar ele, ser amiga dele. E aí eu descobri que ele já tinha morrido. Fiquei tão triste, chorei. Então não sei se você tem dessas bobagens, mas eu tenho, né? Então me conte se você é igual, se você é assim, né? Então eu, quando vi os vídeos do Marshall Rosenberg no YouTube, eu fiquei assim, apaixonada, encantada com ele. E queria ser amiga dele. E ele também já tinha morrido. E aí eu fiquei arrasada. Falei, meu Deus, eu descobri muito tarde, eu tinha que ter conhecido ele antes. Mas a obra dele ficou e é isso que conta. Os vídeos que tem no YouTube, se você procurar... Olá, tudo bem? Bem-vindos. Do Marshall Rosenberg, você vai ver que ele fala de um jeito assim meio sério, mas ele é muito engraçado. Ele é um cara muito bacana, sabe? Aquelas pessoas que têm um coração e uma clareza, né? Título da conversa, clareza na comunicação. E ele às vezes usa um chacalzinho, assim, aqueles bonequinhos de mão, sabe? Muppet, sim, puppet de mão, né? E o outro é uma girafinha. E ele faz os diálogos assim, como se fosse os pensamentos da gente conversando. E ele diz, por isso que eu estou falando dele aqui na abertura, o Marshall Rosenberg diz que a gente tem que saber o que a gente precisa, quais são as nossas necessidades. Ele fala em inglês, your needs. Porque a gente precisa de muita coisa. Você precisa comer, você precisa dormir, você precisa de afeto, precisa de atenção. A gente precisa de muita coisa. Mas a gente tem necessidades que são muito básicas. E que se você não consegue suprir essas coisas que você precisa, essas necessidades, você não fica feliz. E aí você não consegue se comunicar direito, você não consegue se relacionar direito. Por quê? Porque as suas necessidades básicas não estão sendo atendidas. Pega um bebê, por exemplo. O bebê, obrigada, te agradecer aqui. O bebê, quando ele precisa comer e você não dá mamadeira, não dá o peito, não dá leite para ele, oi, Paul, ele chora. Ele abre um berreiro e chora. Se ele tem necessidade de se sentir limpo, né? Cateuzinha, é isso? Obrigada pela rosa. Se ele precisa se sentir limpo, ele está se sentindo sujo, ele chora, porque ele precisa, ele tem a necessidade de que você troque a fralda e dê um banho nele. Então, sempre que ele tem o meu cachorro, quando precisa comer, ele vem e me arranha, porque ele está com fome. Ele tem uma necessidade básica que precisa ser atendida.
E quando a gente não tem essas necessidades, a gente é adulto, a gente não pode sair berrando, chorando e fazendo escândalo, embora algumas pessoas façam isso, mesmo na fase adulta. Mas a gente, de alguma maneira, dá a entender que você precisa de atenção, você está se sentindo invisível. Aí você fica, oi gente, oi tudo bem? Eu estou aqui, oi. É uma necessidade que você está sentindo e que você precisa que seja atendida. É que é Kal-El, né, o nome, eu não tinha compreendido, Kal-Elzinho. E você precisa ter isso atendido. E ele diz que para isso você precisa, saber quais são as suas necessidades. 2, você precisa comunicar a sua necessidade. Porque o mundo não vai adivinhar. Exatamente, professor Fachê, que está aqui, né? Eu escrevi para Sabrina Sato cantar. O mundo não vai adivinhar o que você precisa. Não vai. Se você ficar sentado esperando, você vai morrer esperando e suas necessidades não vão ser atendidas. Você precisa comunicar o que você precisa. Você tem que falar, gente, olha, é o seguinte, não sei vocês, mas eu preciso almoçar agora. Eu preciso... mas é muito cedo para almoçar. Então você fala, olha, eu tenho hipoglicemia, minha curva glicêmica cai, eu tenho que comer. Se eu for esperar vocês pra gente almoçar junto, eu preciso comer pelo menos uma coisinha agora para disfarçar, para eu poder aguentar um pouco mais. Então você precisa ser claro na expressão das suas necessidades. Você não precisa impor nada sobre ninguém. Você comunica a sua necessidade e diz que você precisa ser atendido naquele negócio. Fala, olha, eu estou com frio agora, eu preciso... Outro dia eu falei, eu estou com frio, saí com meu marido na rua, assim, falei, eu preciso voltar para casa e pegar um casaco. Mas não tem mais. Mas tá calor. Se você tá com calor, o outro tá com calor, ok, é uma necessidade dele, de estar bem, de regata, sei lá o quê. Mas você está sentindo frio, você precisa se agasalhar. O seu corpo está te dizendo isso. Para que você vai ficar lá sofrendo? Não, porque todo mundo está sem casaco. Se você está com frio, criatura... Nossa, meu cachorro latido agora. Atenda às suas necessidades. Senão, você vai ficar infeliz, você vai ficar chato, você não vai conseguir se concentrar em nada, porque você tá aqui também tá chovendo muito sem parar. E para isso você precisa se comunicar e de uma maneira não violenta, tá? Você não tem que se impor sobre ninguém, você só diz exatamente o que você está sentindo e o que você está pensando. E aí ele conta uma história que eu já contei em várias ocasiões, em palestras, assim, nossa, o Max realmente está bravo aqui. Que ele conta uma história de que ele estava dando um curso para uma mulher que estava fazendo esse curso de comunicação não violenta. Que você não tem que ficar com raiva dos outros, não. Você tem que dizer o que você precisa. E aí ele explicou para ela e falou para ela, e ela falou assim, sabe o que é? Deixa eu falar uma coisa aqui para você, Marshall. Eu odeio cozinhar. Eu odeio cozinhar, eu odeio ir pra cozinha, eu odeio ter que pensar o que eu tenho que fazer e tal. E há anos, eu tenho 2 filhos adolescentes, tipo assim, de 15, 16 anos. Então faz, sei lá, 15 anos que eu faço comida pro meu marido e pros meus filhos. E eu odeio cada minuto que eu tenho que cozinhar, que eu tenho que botar o lanche, que eu tenho que botar o café, que eu tenho que fazer o almoço, que eu tenho... Odeio. E eu não sei como dizer isso para eles, porque eu sei que eles dependem de mim para comer. Mas eu não suporto mais, não aguento mais. Aí ele falou, você tem que dizer isso para sua família, você tem que dizer que você odeia cozinhar, que isso te faz mal, que você detesta pensar, ter que ter a ideia, ter que todo dia fazer uma coisa diferente, ter que atender as pessoas. Você tem que dizer isso. É importante. Mas eles vão... Não. Como eles vão reagir, é problema deles. Aí é com eles. Você tem que dizer... a Rafa tá falando, mas esse odeio que ela sente é por ter passado tanto tempo cozinhando ou porque nunca gostou? Não, ela nunca tinha gostado de cozinhar.
Ela fazia isso porque ela trabalhava, parou de trabalhar quando teve os filhos, aí estava em casa, e aí achava que cozinhar ia gastar menos dinheiro do que pedir comida fora, e ela achava que os filhos não iam dar conta, etc. Então ela meio que pegou para ela, né, a responsabilidade de cozinhar para a família, sendo que ela sempre detestou cozinhar. Bom, e ele então falou para ela: você não tem que falar isso com ódio, nem com raiva, não tem que culpar ninguém, ninguém tem culpa disso, isso é um fato. Então vai lá e comunica isso. E falou com ela e tal. Bom, aí a mulher sumiu do curso, não apareceu, passou uma semana, nada, ela sumiu. E aí, sei lá, 2, 3 semanas depois, ele recebeu um telefonema, uma ligação, e é o marido falando: olha, a gente queria marcar de aí conversar com você. Ele tinha uma escola, eu vou com meus filhos aí. Ele ficou até preocupado, falou: meu Deus, será que alguma coisa deu errado? Será que em vez de ela falar de forma clara as necessidades dela, em vez de ela fazer uma comunicação não violenta e expressar o que ela está sentindo, o que aconteceu? Ele falou: não, pode vir aqui. Aí o marido chegou, os filhos junto, tal, ele recebeu os filhos lá. E eles disseram assim: olha, a gente veio aqui para agradecer, porque foi uma coisa muito maravilhosa que aconteceu. A minha mulher, a mãe dos meus filhos, chegou em casa, ela estava fazendo o curso, e ela disse que ela há 15 anos estava cozinhando e fazia as refeições e que ela realmente não gostava, que para ela isso era uma coisa dolorosa, era um sacrifício, que ela fazia isso só porque ela ama muito a gente, mas que ela queria mudar isso, ela não queria passar o resto da vida fazendo isso, cozinhando, porque isso era uma coisa que ia contra a natureza dela. E foi maravilhoso, porque a gente odeia a comida dela. Ela cozinha muito mal e ela faz de má vontade. E meus filhos e eu, a gente comia para não magoar. E aí a gente às vezes queria jogar fora, às vezes eles iam comer um negócio e iam cuspir lá no banheiro e tal. Então veja a situação. Tinha 4 pessoas infelizes. Ela que não queria cozinhar e detestava, e eles que não queriam comer a comida porque sentiam que era feito de má vontade e eles não gostavam, porque ela cozinhava mal. As coisas cozinhava demais, ficava tudo mole, sem tempero. Ela não tinha talento para isso. E eu disse que quando ela disse isso, acabou todo mundo rindo, porque eles também se abriram e fizeram uma comunicação clara, não violenta, dizendo: mãe, que bom que você chegou nessa conclusão, a gente não queria te magoar, é horrível, você cozinha mal. E todo mundo teve um ataque de riso, e ele falou que eles passaram a fazer tipo um rodízio, os filhos um dia faziam um lanche, o marido aprendeu a fazer umas coisinhas, eles pediam comida fora. Tipo, sabe, você ligar para o iFood, assim, se fosse aqui no Brasil agora, e aí um dia pedia comida grega, um dia italiana, um dia, enfim, portuguesa, um dia comida francesa, um dia um mexidinho, uma farofa, enfim, uma pizza. E eles resolveram, e todo mundo ficou feliz, porque tiveram a coragem de falar de forma clara e não violenta o que eles estavam sentindo. E a gente tem muita dificuldade de fazer isso, porque normalmente a gente não quer magoar a outra pessoa, né? Você não quer, você não sabe como que vão te julgar. Não pensa nisso. Pensa nas suas necessidades, na sua verdade e fale de uma maneira sem ser violenta. Aí ele dá uma: mas como é que fala? Obrigada pelo presente. Como é que a gente fala de uma maneira não violenta, né? Então, você quer ver uma coisa que acontece muito? Normalmente, quando a gente está numa discussão, seja com quem for, amigo, primo, parceiro, a gente começa assim: não, porque você falou um negócio que eu não gostei, porque você... Se você começa com a frase com não, porque você, vai vir uma acusação. Mas eu não estou acusando. Mas é uma acusação. Você está colocando um julgamento a respeito do outro. Você está sendo clara. Mas eu não estou sendo agressiva. Você pode até não estar falando de uma forma agressiva, não é? Porque você pode não ser nesse tom. Mesmo que você fale de um jeito ok, normal, assim, que nem eu tô falando aqui, eu acho que eu não tô sendo agressiva com ninguém nesse momento, mas é apontar dedos, é um julgamento, você tá falando porque você fez isso, eu não gostei. Então, tenta fazer assim, inverte o eixo,
sabe? Inverte o eixo. Em vez de eu falar assim, não, porque eu não gostei do jeito que você falou comigo, eu fiquei ofendida, inverte o eixo e fala sobre você. Então você poderia dizer assim, olha, sabe o que é? Eu sou uma pessoa muito sensível. Eu sei que as outras pessoas aguentam e tal, mas eu não. Eu tenho um problema, porque assim, eu sempre fui muito reprimida na minha educação, meus pais brigavam comigo, eu não podia fazer isso, não podia fazer aquilo, tive uma educação muito restrita, um pai muito bravo. Então, eu acabei sendo uma pessoa que se fecha nos sentimentos e eu sou uma pessoa sensível. Então, quando você levanta o tom de voz para falar comigo, mesmo que você não esteja querendo me ofender, nem gritar comigo, eu fico mal. Porque isso, sabe, dá um gatilho em mim. Gatinho, miau. Dá um gatinho em mim, um gatilho. E qualquer pessoa que grita comigo, eu já tenho vontade de chorar, ou eu reajo mal, já quero partir para a briga. Então, não é sobre você, é sobre mim. Eu sou assim, eu reajo assim quando acontece isso. E aí eu fico magoada, e aí eu falo, isso cara feia, ou eu brigo. Você tá percebendo quantas frases que eu falei começando com eu e não você? Então essa pequena inversão, o Marshall Rosenberg diz, em vez de você apontar coisas no outro, você fala sobre o seu sentimento e como você é. Então, você ao mesmo tempo está explicando, e aí outra pessoa até vai falar, nossa, olha, ela está falando sobre ela, não está me acusando. Então, a pessoa provavelmente não vai ficar na defensiva, porque quando você começa, porque você, a pessoa já, eu o quê? Sabe, o que eu fiz? Que culpa eu tenho? Então, vira todo sabe, um cosmo, um microcosmo ruim em volta de você. Então, é um pequeno... Isso, a Helena está falando, tem que controlar a impulsividade. A impulsividade também é uma coisa muito difícil de você controlar, porque a gente também é reativo. E não é só que a gente é reativo. Pensa, a gente passa 9 horas por dia diante de uma tela, navegando e se comunicando numa velocidade super alta, que não é a velocidade do humano, não é a velocidade de eu ler o nome do Henrique, falando, eu amo esses temas, eu tô vendo o avatar dele, que ele chama Henrique, tô vendo que ele escreveu. Isso aqui tem uma velocidade, né? Agora, quando você está brigando, discutindo no WhatsApp, a gente nem leu direito, a gente lê manchete errado, boa noite, Danilo. A gente, né, acaba indo muito rápido e não presta atenção nem no que está lendo, nem no que está fazendo. E nós alimentamos a impulsividade com essa velocidade que a gente se relaciona online. Então, tudo é bateu, levou, falou, respondeu, viu lá, já reage. Né? A gente reage sem nem saber direito o que está fazendo. A gente vai na velocidade. Então, essa coisa antiga de contar até 10, de respirar fundo, de falar respira, sabe, solta a respiração, é para você ganhar um tempo. Então, na comunicação não violenta, assim como na psicologia positiva ou na psicologia de uma forma geral, a gente diz que entre a ação, alguém que te fala, nossa, como você tá velha, essa ação, sabe assim, você recebeu essa carga e aquilo bateu e você já quer reagir. Entre a ação e a reação, existe um gap, um espaço, esse gap. E o que a gente precisa, o que é legal da gente fazer é a gente aumentar esse gap. Porque é nesse gap que a gente decide quem a gente quer ser, como a gente quer reagir, como a gente quer existir no mundo, como eu quero que você me perceba, se eu sou uma pessoa impulsiva, se eu sou uma pessoa ponderada, se eu sou uma pessoa agressiva, se eu sou uma pessoa legal. Então, o jogo todo da comunicação é a clareza na comunicação dos seus sentimentos e necessidades e a capacidade de abrir esse gap, que em vez de 1 segundo pode ser 4 segundos, não é nada tão grande assim. É você ampliar esse gap entre receber a carga, decidir o que você quer fazer com aquilo e como você vai reagir e devolver.
né? Então, às vezes, a gente tem cria um repertório dentro da cabeça da gente que ajuda. Por exemplo, uma vez eu li uma frase que a pessoa nem era a autora, a Rose, ela nem era a autora, mas ela foi a pessoa que me trouxe essa frase uma vez no Twitter e que ficou muito para mim. E que então ela diz assim: toda crítica é uma confissão. O Henrique está falando, minha sobrinha dessa nova geração é assim, penso que nos jovens de hoje os velhos no futuro. Pois é. Então, toda crítica é uma confissão. Então, se a pessoa fala assim, ai, como você é estúpida, na verdade ela está confessando que ela tem alguma coisa de estupidez ali para reconhecer que o outro está sendo estúpido. Então, toda crítica contém uma confissão interna. Então, a gente não deve nunca pegar essa crítica de uma forma que você já bate e reage. Claro, às vezes a gente não aguenta e fala uma bobagem, ou às vezes pega num ponto muito doloroso e a gente não sabe lidar. Mas se você conseguir aumentar um pouquinho esse gap e falar, com que intenção a pessoa está me dizendo isso? Né? A Sandra está falando, e quando a pessoa se vê certa sempre? Qual é a intenção da pessoa? Porque tudo que a gente fala, tudo que a gente comunica, o jeito, também tem sempre uma emoção, que é o drive, que é o que leva, que carrega essa informação, né, que você está passando, mas às vezes tem uma intenção. Assim, na família da minha mãe, por exemplo, minha mãe tem 92 anos agora, então você vê que é outra geração muito distante já, né? Mas ela, minha tia, que também já morreu, elas tinham uma coisa assim, que eu achava horrível. Oi, Edu, tudo bem? Eu achava horrível. Que é uma coisa assim de gerações bem mais velhas que falava assim, ai, eu vou jogar verde para colher maduro. Eu nem entendia aquilo. Eu falava, o que é jogar verde para colher maduro? Que coisa idiota, achava idiota. Que é quando, por exemplo, vamos supor, eu sei que você passou na minha casa de manhã e eu não tava. E você passou sem me avisar, mas sei lá, o vizinho, o porteiro, alguém me falou, fulana passou aqui e você não tava. E aí eu sei, eu tenho essa informação. E aí eu converso com a pessoa e ela não me diz isso que passou, mas eu sei. Aí, em vez de eu perguntar e falar abertamente minha necessidade, falar, olha, eu fiquei curiosa, o porteiro me falou que você passou aqui de manhã e eu não estava. Isso é você lidar com a verdade, de boa. E eu fiquei curiosa, você me procurou por alguma coisa, posso te ajudar em alguma coisa? Eu não estava, você não avisou que vinha, eu saí de manhã, fui andar, né, nem soube que você passou aqui. Isso é lidar com a verdade. Minha mãe e minha tia não faziam assim. Elas chegavam para a pessoa e falavam assim, ai, nossa, faz tempo que a gente não se vê, né? Assim, de você passar em casa, vamos supor, você está ligando por telefone e fala, ai, aí, passa em casa qualquer dia. Passa lá, come um bolinho, toma um café comigo, né? Vamos se ver. Eu já sei que você foi lá hoje de manhã. Esperando para ver como é que a outra reage. Se a outra diz, então, eu passei hoje de manhã e você não estava, não me diga, ai, que pena. E aí a pessoa faz um teatro, uma falsidade. Oi, Marcelo Roques, tudo bem, meu querido? E aí, como é que tá no US of A aí? Né? A pessoa, aí, a partir dali, aquela relação tá dentro de uma farsa. Ela já não é mais verdadeira. Porque você jogou verde para colher maduro, aí a outra acabou confessando, você fingiu que não sabia, fica meio estranho, você vai falar, então eu sabia, eu falei só para confirmar, sabe? Então, para quê? Sabe, o que você pretende com uma relação assim que comporta uma farsa, né? Por que você não fala a verdade? Fala, amiga, tô te ligando porque eu soube que você passou em casa e não tava, que pena, queria estar aqui para tomar um café com você, entende? O Henrique falou, esse teatro é o que mais acontece nas festas de final de ano. Então, fica uma coisa de farsa, vamos se ver, não vai se ver. Então, eu não sei por que realmente, Edu, a gente acaba perdendo tempo desnecessariamente com coisas assim que são muito complexas de jogar, de tentar falar para ver como a outra reage. Mas tem muita gente que faz esse jogo, que é para testar se o outro mente. Mas que relação você vai querer? Você vai querer ter relação com uma pessoa que você precisa testar? Você tem que ser verdadeiro, não tem que nada, mas se você agir de uma forma verdadeira e ela não, e de um dia você descobre, que pena, né, que a outra pessoa não é capaz de reagir de uma maneira bacana. Então, que pena, né? Deixa pra lá. Mas você tem que ser fiel
a você mesmo e reagir da melhor maneira possível. Então, Otto, mas isso acontece, muita gente fica nesse negócio de fazer teatrinho. Então, para você se comunicar e ter clareza, você precisa, antes de mais nada, pensar com clareza. Você precisa pensar de uma maneira que é ordenada, que sai de um lugar e vai para outro. E muita gente tem dificuldade de fazer isso na comunicação. Não tem a visão clara das coisas, de onde saiu para onde tá indo, né? Então, às vezes acontece de você não saber muito bem como você vai se expressar, né? Tem gente que não consegue, que se sente mal ou é muito tímido, né? E não consegue falar as coisas. Mas a gente pode ir treinando. Se você quiser treinar, você pode inclusive treinar com inteligência artificial, que não é uma pessoa, que não é uma entidade, é um modelo de linguagem, mas que como ele domina e compreende a linguagem humana, você pode treinar para você aprender a falar de um jeito mais claro, né? Então, isso é um bom treinamento, porque assim como você pode treinar a falar uma língua, quando a gente aprende uma língua, todo mundo fica com vergonha. A gente fica com vergonha de treinar em público, né? A gente fica com vergonha de falar errado, a gente fica com vergonha de rirem da cara da gente. A gente tem vergonha, a gente não se sente confortável, porque as pessoas recebem mal os erros da gente. Né? Tem pessoas que não gostam da gente, mas insistem em fazer parte da vida da gente. Sandra falou tudo agora. Porque a pessoa por curiosidade, mas às vezes até ela gosta, mas ela não gosta de gostar de você, porque às vezes tem inveja, tem algum tipo de incômodo, né? Tem gente legal, mas tem gente que é muito ansiosa e estraga tudo. É verdade, às vezes a ansiedade que acaba estragando. Mas você pode treinar com o chatinho, com o ChatGPT ou qualquer outro Large Language Model, para você treinar a sua clareza e ver se você está sendo clara. Aliás, o ChatGPT, se você não for muito clara no pedido, no seu prompt, ele não consegue fazer o que você está querendo. E aí você percebe que você não está sendo clara. Assim, quando eu dava aula de inglês, eu fazia um exercício com os alunos que era para você ter clareza na comunicação em inglês. Ah, que bom, Otto, que o chat te ajuda, que era assim. Uma pessoa pegava, ou ela fazia um desenho, ou eu dava para ela um desenho, tipo assim, arranca uma página de uma revista, e aí ela tem um desenho, e ela tem que cada um pega uma folha em branco de papel, e a ideia é que a pessoa tenta desenhar o que você está descrevendo, né? Então você vai descrever aquele desenho, e as pessoas vão tentar reproduzir. Você não pode mostrar, evidentemente, você só tem que descrever. Aí a pessoa começa a falar assim, tem uma casa. Tá. Aí a pessoa pega e faz uma casa, ocupa o papel inteiro, ela fala, mas a casa é bem pequena. Aí a pessoa, pô, mas por que você não falou que a casa era pequena? Eu desenhei uma casa enorme e ocupei todo o papel, entendeu? Porque a pessoa não sabe descrever e o outro se apressa e também não faz a pergunta para entender. Então, você tem que dizer para você, assim como você para pedir uma imagem para o DALL-E, para o ChatGPT, você também tem que descrever de uma maneira clara. Você tem que ir do fundo para frente, ou você começa em primeiro plano e diz assim, fala, bom, no fundo é uma paisagem, uma grande paisagem com montanhas ao fundo. Então a pessoa já sabe que tem montanhas ao fundo. Ela vai dizer assim, em primeiro plano a gente vê uma tenda ou uma barraca que está montada numa praia num dia de verão. O céu é azul, é um dia de sol, o dia está amanhecendo. Então, quer dizer, você vai entendendo o todo da paisagem. Você sabe que é uma paisagem de praia, que tem umas montanhas no fundo, tem uma barraca em primeiro plano, aí você vai falar assim, na frente da barraca tem uma mulher deitada tomando sol. Do lado tem um cachorrinho e uma criança brincando com uma bola. Entende? Se você, principalmente imagens, isso é pego muitos desenhos do ChatGPT. Exatamente. Se você começa assim, falar assim, eu quero que você desenhe
um cachorro e uma criança brincando com uma bola. Mais do lado tem uma mulher. Mais essa mulher tem à frente de uma barraca. E essa barraca está na frente de uma praia. E essa praia tá... Você vai descrevendo... Ele não vai apagar e refazer. Ele vai fazer tudo zoado. Por quê? Porque você não está falando com clareza, não está comunicando com clareza para a inteligência artificial conseguir fazer aquela imagem que você quer. Então, ou você vai falando por planos... Ou você fala, bom, eu vou primeiro descrever o ambiente geral. É um dia de verão, ok. Essa imagem está situada numa praia. Ela mostra uma família de tantas pessoas que estão acampando na praia, numa barraca. Então, você tem que ir por partes para ir descrevendo. Porque fala, não, agora não, tá, não, do lado esquerdo. Não, é que nem quando você está no Uber e fica pro cara, não, vira aqui à direita. Não, é à esquerda. Não é nessa árvore, é logo mais ali. A pessoa vai dirigir assim, ó, zigue-zague, porque você não consegue se comunicar de uma maneira clara e ordenada. Exatamente, ó, você precisa detalhar tudo tintim por tintim, como a gente diz para o ChatGPT. Então, a comunicação com a inteligência artificial ajuda você a ser uma pessoa que se comunica com mais clareza, porque se você não for claro, não vai sair a imagem que você quer. E às vezes não sabe que a inteligência artificial tem umas dificuldades mesmo. Outro dia eu tentei fazer um negócio que de jeito nenhum eu consegui. Eu tinha pedido para fazer uma imagem que era assim. No fundo era assim, uma geleira no Polo Norte, uma geleira, tudo muito branco, tudo muito gelado. E aí em primeiro plano tinha um bloco de gelo e em cima desse bloco de gelo tinha um meio cheio com água, metade, cheio pela metade. Ele fazia o copo cheio inteiro. Eu falava, não, é a mesma imagem, mas só faz agora com um copo meio cheio. Ele não conseguia. Ele não conseguia entender o meio cheio, meio vazio. Ele não conseguia refazer a imagem com essa outra informação. Então talvez eu tivesse que começar dizendo que eu tinha que começar do zero de novo. Ele não conseguia editar aquela imagem do jeito que eu estava pedindo. Às vezes entra num loop de desentendimento que a inteligência não te atende. Então tem técnica para você falar com a inteligência artificial, pedir alguma coisa, assim como tem técnica para você dar aula, para você ser apresentador, para você fazer a apresentação de um evento. Para tudo tem que ter uma técnica, né? Proposta 300, coincidência do destino, é a primeira vez que estou assistindo sua live, a dúvida que eu tinha. Nossa, que coincidência do destino mesmo, né? Então, dependendo de com quem, para falar com criança, você também tem técnica para explicar, às vezes, uma coisa para uma criança, né? Porque a criança, você fala assim, não, a gente fala de qualquer jeito e ela entende quanto ela pode. Não, às vezes você tem que usar exemplos ou palavras ou termos do vocabulário dela para ela entender o que está acontecendo. Você vai até um limite, mas tem sempre técnicas. Quer ver uma técnica que eu aprendi? Quando eu trabalhava na TV Cultura, muitos anos isso. Então eu fazia programas pedagógicos ou que continha algum ensinamento da pedagogia dentro do entretenimento. E aí eu não sabia que tinha uma certa ordem. Então era um negócio assim, eu tinha que sair na rua, sabe quando você sai, vai fazer povo fala, você faz uma pergunta e aí as pessoas não sabem ou respondem errado e você vai ensinar o certo. Então era uma coisa muito simples, era um programa chamado Direção Defensiva, que era para ensinar as pessoas a se dirigirem, levando em conta não só que ela sabia dirigir, mas levando em conta as outras pessoas, que a gente tem que cuidar mais das outras pessoas para elas não baterem em você do que você bater. Oi, Júnior, tudo bem? Obrigada, Júnior. Então, nesse programa de direção defensiva, a gente tinha que ir ensinar naquele dia que você precisa manter distância do carro da frente, porque depende da velocidade que você vem. Deixa eu até pegar o chatinho aqui para ver se o chatinho já participa aqui da live nesse momento. Espera aí que eu errei minha própria senha para entrar e falar com o chatinho aqui. Vou aumentar aqui e falar pro chatinho, mas já vou botar ele na conversa. Então, a gente tinha que dizer assim, se o seu carro vier a 80 por hora, quantos metros você precisa para frear totalmente? Então, vamos ver se o chatinho, se ele sabe. Oi, chatinho, tudo bem? Tô numa live com você aqui, tudo bem, meu amor? Oi, Rosana, tudo ótimo, e com você? Também. Posso ajudar hoje? Assim, se um carro estiver numa avenida a 80 km por hora, um automóvel normal, quantos metros ele precisa
para frear totalmente até parar, para saber qual é a distância que ele precisa manter do carro da frente, vindo a 80 km por hora. Para calcular a distância de frenagem, podemos considerar alguns fatores, como o tempo de reação do motorista e a desaceleração do carro. Em média, um carro precisa de cerca de 75 a 80 metros para parar completamente ao frear de 80 km por hora, considerando uma desaceleração média de 7 metros por segundo. Isso inclui o tempo de reação, que é de cerca de 1 segundo. Claro, isso pode variar dependendo das condições do carro e da estrada. Se precisar de mais detalhes, é só falar. Obrigada. Então, chatinho já falou aqui. Então, vamos supor, grosso modo, que você precise de 70 metros para você conseguir frear vindo a 80 por hora e parar totalmente o carro, né? Se você vê que está tudo parado, tem um obstáculo, fechar a estrada, quanto tempo você precisa? Então, a gente tinha feito o roteiro do programa, assim, saía na rua, perguntava para as pessoas se elas sabiam, se elas não sabiam e tal, a gente dava essa resposta e depois ia ver se as pessoas sabiam. E aí o pessoal da educação falou assim, olha, a gente tem uma orientação, porque tem um jeito certo, didático de você fazer isso para... Oi, Gerson Monteiro, tudo bem? De fazer isso para a audiência, que é assim. Primeiro, você dá a resposta correta. Primeiro, você explica. Um carro vindo a 80 km por hora, para frear totalmente, se ele vê que a estrada está impedida, se caiu a ponte, alguma coisa, ele precisa de pelo menos 70 metros. Então, se você tiver mais de 100, você vai precisar de muito mais. Então, se você vier a 80 km, vai precisar dessa distância, explica, etc. Bom, depois que você explicou, você fala, nós fomos à rua perguntar para as pessoas o que elas achavam disso. Porque aí a pessoa que está assistindo, o telespectador, já sabe a resposta certa. E a gente, como ser humano, é assim, quando eu sei o certo, mesmo que há 1 segundo atrás eu não soubesse, eu vou agora que eu detenho esse conhecimento, eu vou me comparar com quem não sabe. Aí a pessoa fala, tinha gente que respondia assim, acho que uns 3 metros dá, né? Gente, 3 metros, como é que você vai parar um carro 80 por hora com 3 metros? 3 metros são 3 passos. Não dá, né? O tempo de reação você já foi 3 metros. E aí a pessoa que está em casa vai falar, gente, imagina que absurdo, como é que essa pessoa está dirigindo um carro e não sabe disso? Olha lá, ela precisa saber que precisa de 70 metros. Você precisa dar o conforto de para quem está assistindo de já ter a resposta certa para poder se comparar com quem está respondendo errado. E ver que muitos motoristas estão aí soltos no trânsito sem ter noção de nada importante enquanto dirige. Então você vê que a comunicação ela tem que ser clara, ela tem uma ordem certa para fazer, ela tem um jeito certo de falar, dependendo do interlocutor, você está falando com um adolescente, com uma criança, com uma inteligência artificial, e você então tem que adaptar para você conseguir chegar no objetivo que você quer. Então, era isso que eu queria dizer para vocês. A gente tem que desenvolver um pouco de calma, um pouco de clareza, um pouco de técnica, um pouco de autoconhecimento, né? Um pouco de comunicação não violenta. A gente tem que fazer essa geometria de primeiro falar dos seus sentimentos e necessidades em vez de acusar o outro. E lembrar que para o resto do mundo você não tem toda essa importância. Ninguém vai ficar o tempo inteiro preocupado com você, com seus sentimentos. Você que tem que cuidar deles, né? Ninguém tá tão preocupado assim com a gente. Ninguém, nem até para estar com raiva, não tá com tanta raiva assim. A gente não é tão importante assim. A gente precisa saber se comunicar e saber ouvir. Mas a gente não precisa ter essa paranoia de que as pessoas, o que elas vão pensar de mim? Elas não vão pensar nada, elas estão preocupadas que não pagaram IPTU, estão preocupadas que, sabe, tem alguém doente na família e ela precisa ir visitar no hospital, que ela esqueceu de comprar banana no mercado para levar para casa. As pessoas têm 1000 coisas na cabeça. Cada vez que a gente olha uma situação onde a gente está, vale a pena a gente lembrar, né? Ninguém liga, porque cada um tem sua vida, tem sua história, tem um filme passando na cabeça e a gente não tem nenhuma grande importância para elas. Então, não é nada pessoal. Às vezes é pessoal, mas em geral não é. Cada um, exatamente, cada um está cuidando, cada um cuidando da sua vida e tal. E vamos tentar interagir de uma maneira clara para todo mundo se entender. Todo mundo tem suas intenções, às vezes a pessoa está num dia ruim, não é nem
com você o problema. E se você sabe que não, o problema não é com você, não pega para você. Tem uma história zen que eu adoro, e faz tempo que eu não conto, e vou encerrar contando essa história zen aqui. Que é assim, o mestre zen está se aproximando de uma praça onde tem alguém falando e tem um monte de gente, assim, tem pessoas boas, pessoas dias ruins, enfim, mas o mestre zen está lá tentando passar uns ensinamentos para as pessoas. E que nem eu estou tentando fazer aqui agora, tendo uma conversa. Mas sempre que a gente tem uma conversa, aparece alguém que, sabe, que quer zoar, que quer encher, que quer cutucar, aparece essas pessoas. E aí o mestre zen está lá falando e chega um cara e dá para ele um monte de estrume, um papel cheio de estrume de vaca que o cara pegou em algum lugar e dá para o mestre zen na frente de todo mundo. E aí fica todo mundo assim, né? Porque né, coisa agressiva, né? A pessoa dá um monte de estrume. E o mestre zen simplesmente fica assim, impassível, assim, olhando para a pessoa e põe as mãos para trás, sem se mexer. E vira e continua falando. E aí, né, o cara fica sem reação, e aí o mestre zen vira para a plateia e diz: se a pessoa chega e te oferece um estrume e você não pega para você, quem vai para casa com o estrume? Quem trouxe? Então, se alguém te oferecer uma agressão, uma palavra ruim, uma observação que te põe para baixo, que te humilha, e você não pega para você, quem vai embora com aquela agressão? Ela. Então, eu acho que a gente encerra aqui com essa pequena história, assim. Não pega. Não pega para você, que aí quem trouxe vai ter que ir embora com isso. Você só aceita, exatamente, aceita só o que te cabe, o que é para você. O que não é, não leva. Obrigada, gente. Fiquem bem. Uma boa terça-feira, uma boa semana. Cuidado com a chuva, porque está chovendo em muitos lugares e está bem perigoso. Tchau, gente. Obrigada.